Então, vocês, a maioria deve ter acompanhado a aula inaugural, então vocês têm uma ideia global de como foi todo o processo planejado e estruturado para que a gente esteja hoje começando esse curso piloto que a gente denominou Viajante, por que te quero? Acolhimento turístico e hoteleiro. E é um momento bastante especial, porque, além de fazer parte de uma pesquisa nacional demandada pelo Ministério do Turismo e coordenada nacionalmente pela Universidade de Brasília, cada estado é coordenado por uma ou mais instituições para essa experiência bastante inovadora num período tão delicado da história mundial e da história nacional. E, além disso, ele também é fruto, além da pesquisa específica, de uma história tanto de Rosana quanto minha, a minha um pouco mais longa, quanto de Marlene, de Glória, de uma longa trajetória no campo da prática empírica no turismo e na hotelaria, e também da experiência em sala de aula nos cursos técnicos, cursos superiores e pós-graduação em turismo. Então, é muito, para mim, especificamente, eu posso falar da minha experiência, poder fazer, realizar aquilo que já há 20 e poucos anos eu já venho estudando e que tinha uma prática anterior de mais quase 20, né, no campo do guiamento, da hotelaria. Então, é muito, muito bom a gente poder chegar a esse ponto e oferecer muito rapidamente uma carga horária muito pequena, mas que a gente vai tentar desenvolver o máximo possível dos conteúdos que a gente já lançou para vocês nos documentos que já foram enviados e que a gente falou durante a aula inaugural. Então, é com muito carinho, com muita alegria que nós acolhemos vocês aqui nessa plataforma virtual, remotamente, para desenvolver esses encontros no melhor formato possível, que atenda a esse objetivo de despertar em cada um de vocês esse um olhar diferenciado, um novo olhar para entender melhor o acolhimento turístico e hoteleiro, porque a gente precisa entender aqueles detalhezinhos que foram já lançados, as sementinhas que foram lançadas na aula inaugural. Tá? Então, é muito nesse sentido que a gente começa esse nosso encontro e que a gente vai desenvolver as atividades. Então, eu vou pedir nesse momento, eu vou falar um pouquinho rapidamente de mim, e depois eu peço para a Rosana falar um pouquinho dela, Marlene e depois Pedro, e quando a professora Glória chegar, ela fala um pouquinho também. Tá? Então, como eu falei, eu atuo na área do turismo desde os anos 80, empiricamente inicialmente, depois como guia de turismo local do Rio de Janeiro, quando eu fui para o exterior, e sempre trabalhando com grupos de turistas estrangeiros. Trabalhei muito pouco com turistas brasileiros. Isso porque já anteriormente já tinha me formado em línguas estrangeiras. Então, eu entrei no mercado internacional porque já dominava as línguas estrangeiras. E nessa experiência fui morar no exterior, trabalhei como guia no exterior, no Clube Mediterrâneo, na Tunísia, na Itália, entre Itália e França. Então, isso foi me dando uma percepção mais aprofundada das questões que envolviam o turismo, e comparando o turismo do Brasil com o turismo feito
no exterior, sobretudo a França, que é o país que mais recebe turistas, quer dizer, recebia, né? Porque agora ninguém está recebendo muito turista. Mas até 2019, início de 2020, a França se mantém no primeiro lugar de recepção de turistas estrangeiros, e a cidade de Paris, a cidade que mais recebe turistas no mundo. Então, e tem uma razão, tem razões sócio-histórico-culturais que fazem com que esse país se mantenha ainda no topo da cadeia, porque eles investem nisso há muito tempo, não só nas questões culturais, mas, sobretudo, nas questões de super e infraestrutura há mais de 100 anos. Já no início do século XX, eles tinham uma estrutura de desenvolvimento da atividade. Claro que não como hoje, mas elas já eram, se apresentavam os embriões da atividade. Então, é muito essa experiência que foi, ao longo do tempo, se ampliando, se juntou com a minha experiência de docência na área de línguas estrangeiras aplicadas ao turismo, até que eu chego a 24 anos atrás ao Centro Federal de Educação Científica e Tecnológica da Bahia, o Cefet, na cidade de Eunápolis, para ministrar a língua francesa para o curso de turismo e hotelaria. E lá eu começo a fazer as conexões mais diretas entre a atividade turística, como guia, a compreensão do turismo de uma forma global, o turismo no Brasil, a hotelaria, e aí eu vou vendo que o meu campo vai chegando cada vez mais próximo do ensino mais técnico, das disciplinas técnicas. Aí eu faço uma formação em gestão hoteleira, e como o meu foco sempre foi a qualificação profissional, surge a oportunidade de fazer o mestrado em educação, e eu faço mestrado em educação voltado para o turismo. E é nesse momento que eu, nas minhas pesquisas, encontro o conceito de acolhimento hoteleiro. E aí eu me aprofundo nessas questões. E aí eu vou procurar entender quais as razões que levavam a que o acolhimento turístico e hoteleiro não se fizesse da melhor forma possível. Quais as razões sócio-histórico-culturais que estão por trás dessa questão? E aí eu faço uma pesquisa de campo, publico a dissertação, que depois é transformada em livro, e aí continua ainda a minha questão de aprofundar e propor uma pedagogia do acolhimento. E aí eu vou e desenvolvo, no meu doutorado, um caminho para se chegar à pedagogia do acolhimento. A gente cunha a expressão educação em turismo, e é nesse trabalho árduo e contínuo que Rosana acompanha, Marlene acompanha, que eu continuo. E essa proposta do curso do Ministério, coordenado pela UNB, nos propicia colocar mais amplamente essa proposta desse curso piloto, que trabalha e aprofunda essas questões, porque elas estão ali conectadas com os nós críticos, que uma pesquisa anterior, também feita pelo Ministério do Turismo, da qual eu participei, para o Ministério do Turismo, pela UNB, que são vários esses nós críticos. E nós pensamos dois deles que têm relação direta com essa proposta, além dos outros, mas dois mais especificamente, e por isso que a gente está aqui, nesse momento, iniciando esse curso. Bom, em linhas muito gerais é isso, eu falei demais, eu sempre falo muito, vai ser um debate aqui entre Rosana e eu, porque nós dois gostamos de falar bastante. Glória também, que chegou, né, Glória? Marlene, ela já fala menos do que a gente,
mas é porque a gente não deixa ela falar muito. Mas eu passo a palavra agora para a Rosana, para ela falar um pouquinho, depois eu passo para Glória e Marlene, e Pedro. Bem, obrigada, professor Biagio. Boa noite a todos novamente. Já falei logo no início, quando vocês estavam entrando ainda, eu acho que 50% aqui dessa sala, pelas minhas contas assim por alto, já me conhecem, já passaram pelas minhas salas de aula. Alguns, acho que uns 2 estão passando agora nesse semestre, outros já passaram algum tempo e já estão formados, trabalhando, fazem parte já desse mercado de turismo aí fora. Né? Eu me chamo Rosana, Rosana Reis, sou professora da UNEB, do curso de Turismo e Hotelaria. Sou bacharel em turismo, sou formada em turismo, sou da 3ª turma de turismo de Salvador, da cidade de Salvador, então já tenho alguns aninhos aí também nessa estrada. Sou bacharel em turismo, como falei, na área de turismo me especializei em administração hoteleira, assim que eu terminei o curso de turismo na UlgaMetG, e sou também arquiteta e urbanista. Eu cursei na UFBA em paralelo, na realidade, as pessoas sempre me perguntam assim, qual das 2 faculdades eu gostava mais. Não tenho por que responder, não tenho por que escolher isso, né? Então, eu gostava de estudar e de ser, né, profissional, como gosto, das duas áreas, de turismo e de arquitetura, porque eu encontrei um caminho em comum por meio do patrimônio cultural aí para trabalhar com o turismo e com a arquitetura. No turismo eu passei por várias áreas, então assim, minha experiência nesses anos todos que passaram, principalmente no início, logo depois que eu saí da universidade, eu quis passar por diversas áreas para experimentar. Então, minha experiência em turismo, eu passei por informações turísticas em órgão público, passei um período curto em agência de viagens, na própria hotelaria, pela especialização, um pouco também com eventos. Em seguida, voltei para órgão público para trabalhar com marketing institucional, fiquei alguns anos no IPAC, trabalhando em projeto de cultura, né, em projeto de eventos e cultura, e também como arquiteta com infraestrutura para eventos e também com gestão de patrimônio dentro do IPAC, Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia. Foram quase 9 anos, quase uma década, na realidade, no IPAC, e nesse meio tempo eu comecei a ser professora. Foi quando eu conheci o professor Biagio, a professora Glória, que vai falar para a gente ainda rapidamente, como professores, colegas no IFBA, onde eu tive a minha primeira experiência como professora de turismo, que foi uma escola também. Depois eu fui para outras universidades privadas e, finalmente, desde 2005, eu estou como professora do curso de Turismo e Hotelaria da UNEB, com as cadeiras, né, com as disciplinas de hotelaria e de patrimônio, mas passando também por outras tantas, quando é necessário. Roteiros turísticos e tudo mais, e outras mais. Fiz mestrado também nesse meio tempo em arquitetura, gestão do patrimônio, trabalhando especificamente com acessibilidade em edifícios históricos, e finalizei o doutorado há 2 meses praticamente, também trabalhando em arquitetura, trabalhando com acessibilidade em sítios históricos, sítios culturais, de interesse turístico. Então, hoje, meu trabalho de pesquisa está bastante voltado para a questão de acessibilidade para pessoas com deficiência em locais de interesse turístico. Então, foi um passeio pela minha história, e daí vocês podem explorar o que precisarem em relação o que eu posso ajudar em termos de conhecimentos para vocês. E, junto com o professor Biagio, a gente tem trabalhado a questão do acolhimento também, porque, por meio do professor Biagio, a gente tem aprendido bastante sobre esse tema. Muito prazer. Os que eu não conheço, estou conhecendo hoje, sejam bem-vindos, espero que aproveitem bastante. Nós preparamos o curso para vocês com muito amor. Exatamente. Grato, Rosana. Glória? Olá. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Que bom ver uma sala cheia. Em tempos tecnológicos, cuja distância, né, cria um clima tão difícil, e a sala cheia fica bem com câmeras ligadas, porque dá aula... Quem puder ligar as câmeras e estiver confortável com isso, a gente pede para a gente ver os rostinhos, se possível. Mas quem tiver dificuldade não é obrigatório, tá? Mas é sempre melhor a gente ver o rosto das pessoas, porque a gente
começa a fazer esse rapport, né, com os nossos participantes. É importante essa conexão, mesmo que seja virtual, mas vendo o rostinho de cada um, dá um sentimento de mais acolhimento. Bom, eu sigo aí na caminhada com os meus amigos, que deixaram de ser colegas, se transformaram em amigos, né? A vida profissional se estendeu, os laços aí, nos tornamos amigos dentro dessa área. Eu também sou formada em turismo, sou oriunda da universidade, da faculdade que Rosana também frequentou. Sou professora do IFBA nesse momento. Lá também tem uma diversidade de disciplinas que a gente ministra. Por quê? Porque a área do turismo, principalmente as primeiras formações, elas são muito polivalentes, né? A gente acaba exercendo papéis em vários segmentos da grande área turismo. Então, eu estou lá nesse papel, desempenhando no curso técnico como coordenadora, curso técnico em hospedagem, mas nós também temos um curso superior em eventos, e nesse curso superior tivemos grandes desafios, o professor Biagi esteve comigo também lá, fazendo eventos, casamentos, eventos técnicos científicos, levando os nossos estudantes também ao mercado de trabalho, né, com experiências. Então, realmente, o IFBA é uma grande escola para todos nós. Então, a minha primeira formação foi em turismo, também abracei aí outros caminhos dentro da área da psicologia, do comportamento, do desenvolvimento. Nunca me afastei da educação propriamente dita, né? Como professora, então eu fiz meu mestrado em educação, buscando trabalhar as questões dos relacionamentos, as relações interpessoais, as relações humanas, sempre foram as que despertaram meu maior interesse, as emoções nessas relações, e buscando esse viés de entendimento, né, como melhorar essas relações. Eu abarquei um outro campo também de investigação, que foi a ética, e no doutorado eu pude discutir emoções, ética, tudo isso imbricado no processo de relacionamento, né, humano, que é o que a gente trabalha o tempo todo dentro da atividade turística, o tempo todo lidando com as nossas emoções e as emoções daqueles que chegam para ali onde nós estamos e cuja tarefa nos cabe cuidar desse outro, né? Cuidar, acolher, bem servir. Então, esse campo aí dessa subjetividade sempre me intrigou, sempre me fez olhar para essa relação como algo assim, nossa, é importante investigar esse lugar aí. E aqui estamos juntos para falar nesse curso que, como a Rosana falou, foi criado com muito amor. Amor é o sentimento mais nobre que o homem consegue ter. E ele é para além das nossas relações homem-mulher, mãe-filho, amigo. Ele se estende para uma dimensão de amor-comportamento, que é aquele que eu tenho com todo o indivíduo. E nesse curso, feito com amor, porque eu sei o trabalho que foi para o Biagio, para a Rosana, para a Marlene, encontrar a melhor tônica, o melhor desenho para unir técnica, né, objetividade e subjetividade num curto espaço de tempo. Então, o desejo é que vocês sintam esse amor em forma de cuidado, esse amor em forma da estrutura dos conteúdos reunidos e, sobretudo, o amor nesse momento tão difícil que a humanidade passa, que é reerguer, que é dar um alento,
um ânimo, principalmente a nós que trabalhamos na atividade turística, eminentemente relacional, que vive o pior momento da história da humanidade em termos de relação, que é onde estamos distanciados. Então, esse curso veio para acender a chama novamente, dizer: viajante, porque te quero, como Rosana falou, como te quero, por que te quero, porque essa relação ela é imprescindível para quem é profissional da área. Então, eu espero que vocês aproveitem. Estamos aí o tempo todo para trocarmos informações e me coloco à disposição para colaborar nessa jornada, nova jornada que se estabelece. Então, boa noite e muito obrigada por todos estarem aqui. Todos e todas estarem aqui. Grato, Glória. Então, Marlene, depois Pedro, depois Vandivaldo, você levantou a mão para falar, é isso? Se for isso, mantenha a mão levantada que daqui a pouco eu passo a palavra para você, tá bom? Senão você abaixa a mãozinha. Porque a gente vai aprendendo com o aplicativo, né? Tem esses detalhes todos, né? Marlene. Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos. Eu sou Marlene Vilas Boas. Estou também aí nessa trajetória com os meus colegas de trabalho, né? Todos também já amigos há um tempo, né? Que nós convivemos juntos, então viramos realmente, como a Glória falou, reforçando amigos. Eu sou técnica em educação, né? E por um período de 35 anos, eu desenvolvi atividades na área de gestão da educação, nas áreas de educação continuada, auditoria interna, registros acadêmicos, área de pessoal. Parte dessa experiência profissional eu desenvolvi no IFBA e uma outra parte no IFBA baiano. Eu me aposentei o ano passado, continuo aqui na ativa, né, com os meus colegas nesse projeto, mas ao longo desses 35 anos eu trabalhei nas duas instituições e, assim, muita gratidão, né, de ter participado, de ter colaborado com a formação de muitos alunos na minha jornada, na minha trajetória. E sou formada em letras, sou graduada em letras, fiz um mestrado também na área de educação, na UNEB, fiz gestão em tecnologias aplicadas à educação, e sou pesquisadora agora, nesse momento, desse projeto, junto com os meus colegas e amigos. Quero dar boas-vindas a vocês e dizer para vocês que a gente está aqui à disposição. E, reforçando a minha fala anterior, na aula inaugural, fizemos isso com muito carinho, muito afinco, com muita dedicação, e esperamos que todos nós daqui, né, porque nós chegamos. Boa sorte a todos e muito obrigada. Grato, Marlene. Pedro? Olá, boa noite a todos. Me desculpem por não estar com a webcam ativa, ela está quebrada, então estou aqui com minha foto. Obrigado, professor Biagio, por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Então, eu sou jornalista e iniciei a minha vida profissional como repórter numa revista de turismo. Isso lá em 2007. Trabalhei na Viver Bahia, talvez alguns de vocês aqui conheçam. Fui repórter na Viver Bahia em 2007, 2008. E em 2009 comecei a trabalhar com produção de conteúdos digitais para a educação. E o que é interessante é que, nesse momento agora, as duas atividades se encontram, né? Além de estar aqui com vocês também, estou participando do projeto chamado Viver Caminhos, que é um projeto de formação para jovens condutores de turismo virtual, para que eles possam produzir seus conteúdos para serem exibidos virtualmente. Então, nesse momento, a minha trajetória em comunicação e turismo estão se encontrando. Então, é um prazer estar aqui com vocês e poder contribuir. Que bom. Então, estamos devidamente apresentados. O Vandivaldo baixou a mãozinha, então eu acho que ele não queria falar nesse momento. Então, eu continuo fazendo uma breve explanação de como é que a gente vai funcionar. Vocês já tiveram uma ideia. Depois eu peço, se eu esquecer alguma coisa, que Rosana complemente, Marlene e Glória. Então, como é que vai funcionar o nosso curso? Ele
está desenhado em 36 horas no total, sendo 18 horas em encontros remotos síncronos, como este, e vão ser esta segunda, quarta e sexta dessa semana, e a próxima semana a mesma coisa, segunda, quarta e sexta, das 19 às 21h30, pela plataforma Zoom, como foi a entrada de vocês aqui. Tá? As outras 18 horas, elas são assíncronas, isto é, são atividades que nós vamos passar para vocês, algumas via formulários do Google, outras que a gente provavelmente vai enviar pelo grupo que foi criado no Google Groups. Tá? Como a gente sabe que o curso é muito curto, que todo mundo tem as suas atividades, a gente vai procurar fazer o máximo possível as atividades aqui. Tá? Mas a gente precisa também que vocês façam algumas atividades mais ou menos como essas que vocês receberam ontem e o dos formulários anteriores que vocês já preencheram. Tá? A gente tenta ser o mais sucinto possível, mas para que a gente possa ter um feedback de vocês, de como vocês estão percebendo, até antes das nossas falas, o que vocês têm na memória de vocês, nas representações de vocês, sobre alguns assuntos. E aí, depois, a gente se encontra para discutir isso e aprofundar. Então, a dinâmica ela está desenhada assim. A gente estimula vocês com algumas questões para vocês pensarem e vocês escreverem. A gente, na sequência, se reúne aqui, discute algumas coisas e depois a gente aprofunda. Tá? Então, estimula, discute, aprofunda. Vai ser um pouco nesse sentido. E a gente vai também dar material adicional que vocês vão ler na medida da possibilidade de vocês. Tá? Então, dessa forma que a gente vai funcionar. E a gente depois vai tirando dúvidas. Mas eu vou pedir para vocês, se tiverem dúvidas, que vão anotando. Eventualmente, vocês podem ir já colocando no chat, que aí a Marlene, Glória e Rosana vão monitorando, e depois a gente faz um bloco e responde todas elas. Porque senão a gente pode, se todo mundo falar ao mesmo tempo, a gente acaba, talvez, se estendendo muito. Tá bom? O curso ele vai ser certificado para aqueles que frequentarem e fizerem as atividades. Então, é uma certificação do Ministério do Turismo, do selo Qualitur. Então, é um retorno para vocês. É um curso gratuito. Então, ele é piloto, né? Então, a gente tem o interesse que ele depois tenha novas edições. E a gente não sabe como vai ser a dinâmica do Ministério, mas provavelmente nós também, como extensão na UNEB, ou como outro formato que a gente possa instituir com instituições parceiras, de fazer a reedição desse curso, claro, sempre melhorando o curso com as contribuições de vocês, e a gente possa oferecer para mais pessoas, como eu tenho aqui a representante do Sindicato dos Guias, né? Deixa eu ver se eu estou vendo ela aqui. Pelo menos eu tinha visto o nome. É porque mudou o nome, né? Rivanete está sim, a Rivanete. Rivanete está, mas ela mudou o nome, está Daniela agora. Eu acho que ela mudou de aparelho. Não, está com Rivanete. Ah, é? Porque, desculpe, aqui são tantas janelinhas, eu estou lendo o nome de baixo. Rivanete está aqui. Mas depois a gente vai conversar com Rivanete, porque Rivanete ela representa o Sindicato dos Guias. Então, depois a gente pode vir a fazer uma parceria com o sindicato para oferecer isso para mais guias, porque é um público que necessita de qualificação, de um aprofundamento nessas reflexões sobre o acolhimento, e não só sobre isso, sobre outras questões técnicas também, né? E línguas estrangeiras, tem um monte de coisa que precisa ser feita. E como eu sou guia, fui, pelo menos, de formação agora, e de prática agora não,
Rosana também. Então, nós conhecemos muito bem as dificuldades e as necessidades. Então, e, claro, as outras ocupações também, porque o guia é aquele que circula em todos os equipamentos e serviços turísticos. Ele sabe como funciona cada uma dessas etapas do acolhimento turístico. Então, é muito importante, né? Então, em linhas gerais, a dinâmica vai ser essa. Rosana, eu esqueci alguma coisa, assim, do geral? Não, gostaria de lembrar, nesse momento, que tem uma lista de presença já aberta. 8 pessoas já assinaram, mas como temos mais de 20 na sala, acredito que vocês ainda, muitos não assinaram ainda. O link está no chat, então é só vocês entrarem, quem não estiver com o chat aberto, dá uma olhadinha lá. Tem já alguns comentários aqui, mas tem questões de ordem técnica, tá, que a gente pode ir respondendo mais para adiante, vou adiantar a viagem, porque depois você deixa para o final, porque eu sei que você vai falar, são as instruções para postar os vídeos. Sim, sim. Isso o Né? Então Pedro já tem daqui a algumas pouco. dúvidas. No Tá. finalzinho, o Pedro que vai falar da narrativa, como acessar para enviar, e para aqueles que tiverem dificuldade, a gente eu até já coloquei no formulário o meu telefone pessoal para ser enviado pelo Telegram, mas a gente prefere, porque a gente está usando um aplicativo novo, que é para concentrar e depois a gente poder fazer a edição desses microvídeos e a gente ter o feedback de vocês. Porque o importante são vocês. Nós estamos aqui como intermediários do processo. A gente traz algum conhecimento, a gente desenvolve, discute esse conhecimento com vocês, mas o mais importante é que vocês entendam, internalizem, ressignifiquem e exponham o que entenderam. Tá? Porque só a gente vir aqui falar, dar papel, dar arquivos para ler, não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é que aquilo que a gente converse com vocês faça sentido. E esse sentido provoque em vocês reflexões que possam contribuir para uma possível mudança de comportamentos e atitudes em relação a você e em relação ao outro, nessa inter-relação entre você e o outro. E aí sim a gente forma um nós, como eu falei lá na aula inaugural. Então, vocês já devem ter percebido que o fio condutor das formações minha, de Rosana, de Glória, de Marlene, de Pedro, é nas ciências humanas, nas ciências sociais aplicadas. Nós temos como foco o desenvolvimento do ser, o desenvolvimento do ser humano. E é esse o nosso papel aqui, de fazer com que, da melhor forma possível, essas reflexões e essas discussões aconteçam e a gente possa dar passos no caminho, ok? Então, em linhas gerais, é isso. Então, eu vou explicar para vocês uma dinâmica que eu preparei para fazer em subgrupos. A gente vai testar fazê-la agora, tá? Então, como é que vai acontecer? O Pedro vai nos subdividir em salas, em algumas salas. Como não somos muitos, somos no total 2, 4, 22. Eu acho que a gente vai se dividir em 4 salas, tá? Em cada uma dessas salas teremos um professor e alguns alunos, tá? E o que a gente vai discutir nessas salas? Eu vou projetar para vocês aqui, vocês vão ver projetado. Só um minutinho para eu poder compartilhar. São tantos arquivos aqui abertos, mini grupos. Isso.
Então, vocês devem estar vendo aí na tela de vocês um slide. Todos estão vendo? Sim? Sim, sim. Sim. Ok. Então, a primeira parte desse nosso encontro em subsalas, em salas simultâneas, que é o termo técnico do Zoom, vocês vão fazer uma mini apresentação, cada um de si, para o colega. Então, você vai dizer seu nome, cidade de nascimento, cidade onde trabalha, atividades que faz atualmente, estudo profissional, enfim, o que você faz, e qual foi a motivação que leva você a se inscrever nesse curso piloto e o que você tem de expectativa. Tá? Então, como o tempo não vai ser muito longo, vocês vão ter que ser bem rápidos, sucintos nisso. Tá bom? Na segunda parte, vocês vão... Quem teve acesso ao formulário online vai falar um pouquinho de como foi responder o formulário nas duas partes, né? Tem a parte sobre o aprender a aprender, que vai falar do tempo, da preparação das aulas, e qual é o grande tempo do estudante, e o outro vai falar sobre as outras questões que envolvem o segundo texto. Então, como foi para você ver essas perguntas e responder? Tá? Cada grupo vai designar um relator. Não precisa escrever nada, não. Usa só a memória auditiva e da expressão. E aí cada grupo vai ter o seu relator, que vai expor aqui depois, quando a gente se reunir de novo, o que foi discutido, sem se preocupar nos detalhes. No geral, qual foi e como foi fazer essa dinâmica? E como foi conhecer o colega que está aqui? Né? Os professores que vão estar nos grupos, eles vão só observar, e se tiver alguma dúvida, eles tiram a dúvida. Mas é só para observar e ajudar. Tá bom? Ficou claro para todo mundo? Tá? Então, vocês não vão ter esse slide, mas não é obrigatório seguir isso aqui totalmente. Tá? Mas Rosana e Marlene têm e Glória também, e Pedro tem esse, se precisar, eles passam para vocês. Ok? Então, Pedro, eu acho que agora a gente pode tirar alguma dúvida, se tiver, né? E aí a gente faz a subdivisão. Tem alguma dúvida? Quem tiver dúvida, levante a mão. Dúvidas? Não, né? Eu acho que é bem simples, não é? Ok. Então, Pedro, você pode fazer essa subdivisão? Você foi resgatar a Rivanete na sala. Olha só, a gente está até aprendendo isso, a resgatar pessoas Engraçado Desculpa, isso. gente, mas é aquilo que eu E falei. a pessoa A fica em gente outra está dimensão. montando o avião andando, voando. Engraçado porque não está aparecendo a opção aqui de colocar na sala principal, só nas outras salas. Me veio aqui para a sala 1, ela foi. Não pode ficar passeando entre as salas. Você vai voltar para cá, deixa eu ver como resolve. Foi a 3, né? Ela saiu da 3, foi para 1. Ah, tá. Eu vou até lá, vou pedir que ela saia da reunião e ingresse novamente. Assim, Tá bom. Enquanto isso, a gente vai começar, porque senão a gente vai passando. E a Clarissa, né? E acho que a base de tudo isso realmente é o acolhimento. Acho que foi o ponto-chave aí da história, né? Um pouquinho da experiência de todos, né? A primeira, a segunda, a terceira parte. E, sei lá, acho que explicando de uma maneira mais redonda, o professor pode me tesourar, mas eu e o Renan, a gente está aqui no Litoral Norte, né? Histórias bem distintas, mas ao mesmo tempo sempre se reencontrando, né? Mesmo que seja ali na praia, que seja na época do Softel, enfim, época do Sauípe antigo.
O Mauro também achei bem legal, um pouco da experiência dele aí. Eu achei interessante o ponto comum entre o Mauro e a Clarissa. Os dois trabalham em órgãos que estão ali muito conectados com a cidade de Salvador, né, que é a Casa do Carnaval, né, que tem aquela linda representação ali no Pelourinho, né, com os pierrots, e a Clarissa, na Casa do Rio Vermelho. Eu acho que já tive alguns encontros, talvez não lembre assim, talvez só de nome, e muito legal conhecer um pouco da história, né, Juazeiro, Salvador, Litoral Norte, professor Biádio, Bucô, e por aí vai. Acho que é isso aí, um pouquinho. Esqueci algo, professor? Não, está ótimo. É justamente a gente vai alinhavando os pedacinhos do tecido. Aqui a gente está fazendo um patchwork, né? All right, all right. Vamos lá, Mara. Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Me chamo Mara Passos, sou turismóloga, né, formada pela UNEB, Turismo e Hotelaria em 2011. Professora Rosana Reis fez parte, né, foi a professora escolhida da nossa turma. Então, a minha sala, né, a minha professora Marlene, a nossa professora Marlene foi ótima, deixou a gente super à vontade, e cada um se apresentou um pouco. Temos aqui turismólogas da UNEB, né? Mariana e Joelma. Mariana ainda está estudando e Joelma já formou. Sou também guia de turismo, mas trabalhei poucos momentos. No momento não estou atuando na área, assim como Joelma e Mariana, apenas Leonardo. Leonardo Mendes, ele é de Feira de Santana e ele trabalha como guia de turismo em Porto Seguro. Temos vontade, né? Eu, Mariana e Joelma temos sim vontade de voltarmos para a área. No meu caso, hoje eu trabalho atualmente como assistente administrativo numa empresa pública, prestando serviço, mas eu tenho a pretensão de retornar ao turismo na área de educação, né? Ensinando em alguma instituição de ensino, né, que seja voltado para o turismo. Por isso, retornei. Tenho muito interesse de aprender nesse curso, pegar essa experiência, essa bagagem, né, adquirir esse conhecimento para que eu possa colocar em prática. E eu acredito que isso vai acontecer sim. E eu estou muito feliz, estou muito motivada, muito feliz com essa oportunidade. Espero que todos também estejam assim. Ok, grato, Mara. Agora, Gláucia. Boa noite a todos. Meu nome é Gláucia, como já está aí, né? Gláucia Barros. Sou formada em administração de empresas, sou guia regional Bahia, sou natural do Rio de Janeiro, mas escolhi Porto Seguro como meu cantinho para ser feliz aqui, né? No nosso grupo, nós tínhamos o Eric, a Geisa, o Eduardo, e a professora Glória, né? Fiquei muito feliz, foi um momento bem descontraído, fizemos nossas apresentações. Eduardo eu já conhecia, né? Foi até eu que convidei ele para fazer a inscrição do curso, e sem querer caímos na mesma sala, né? Ele é administrador de empresas, ele tem uma rede de hospedagem seguro, é profissional de mergulho, né? Nem sabia, tá vendo? Dessa referência ampla, não. Sabia que era mergulhador, mas fiquei sabendo na sala. Eric está se formando em turismo também, desenvolvendo um trabalho agora, no momento que ele está fazendo uma correlação de como está a situação do turismo em relação ao momento que a gente está vivendo nas questões da Covid. Geisa trabalha como agente de viagens. Durante o tempo da conversa, nós falamos sobre o trabalho, né, o cenário que foi enviado, sobre aprender e aprender. A professora me ajudou muito, me deu dicas sobre essa questão da leitura, como estava falando também no questionário, né? Algumas dúvidas tinha e que outras pessoas também apresentaram. Desenvolvemos até um projeto de trabalho futuro, né, Eduardo? Vamos montar uma empresa depois com a orientação da Glória. É isso. Nem começou o curso, já estão montando empresa. Esse pessoal é bem
Ousado. Que Um bom, fico filão feliz. no mercado, um nicho de mercado identificado aqui. Depois a gente quer saber os detalhes, viu? Contem para gente, tá bom? Mas agora não, que não dá tempo. Mais alguma coisa, Glaucia? Não, tá ótimo. Então agora quem é Rosângela, é isso? Isso. Oi, minha gente, boa noite novamente. Então, eu não gravei o nome de todas as minhas colegas, mas o ponto que eu peguei, que entendi, que é unânime, é o entusiasmo em estar nesse curso. Uma já é guia turística, maravilhosa, inclusive, sabe tudo de turismo, viu? As outras são também estudantes de turismo, e estão todas empenhadas a aprender novamente, certo? Já estão se organizando novamente para a parte estrutural, para desenvolver o máximo possível nesse curso, principalmente nesse novo que está precisando de melhorar e reformular a estrutura para a gente acolher melhor nossos turistas. Em relação a mim, eu sou, como eu falei, sou de Prado Forte mesmo, atuo na área de turismo voluntária como nascimento mesmo, de gostar da coisa de atender, eu amo atender, e servir também, mas principalmente em resgate à cultura identitária. Então, esse curso vai nos trazer, né, um novo parâmetro para melhorar a qualidade do turismo do nosso país, bem como na Bahia, que é um estado riquíssimo em inúmeras formas de se fazer tal coisa. Então, pelo que eu percebi, estamos todos empenhados a melhorar o máximo possível e levantar essa bandeira do turismo. Que bom, eu fico feliz de ouvir essas vozes todas. Tem mais alguém? Não, né? Eu acho que todos já falaram de cada grupo, né? Que bom. Fico feliz em que a gente possa ter essa percepção e estar motivado, porque a gente sabe que não é fácil na atual estrutura manter essa motivação, né? E estar aqui 3 vezes por semana, de 19 às 21h30, e ainda com mais atividades que a gente manda para vocês. Mas é o que nós temos no momento e vamos administrar da melhor forma. Então, agora eu vou falar um pouquinho, depois, quem não teve acesso ainda ao formulário, depois vai ter acesso. Quem está com dificuldade, não acessou os e-mails, verifica e coloca no chat para que Rosana e Marlene possam verificar se o e-mail de vocês está correto, se ele foi digitado corretamente para estar no Google Groups, porque as atividades nós estamos enviando todas pelo Google Groups, e eles vão para o e-mail de vocês. Se vocês não estão recebendo, é porque deve ter alguma letrinha que a gente pode ter não digitado corretamente, tá? Então, verifiquem isso para a gente poder solucionar. Mas eu Só vou falar... aproveitando de viagem do tema, licença, posso? Sim, pode. Rapidamente. Aqui no chat já tem alguns dizendo que não receberam de fato, viu? Então, Eric, Mauro, Eduardo, então a gente tem que dar uma olhadinha. Então, peça para eles digitarem de novo o e-mail. Peça, eu falo. Exato. Nessa lista de presença de hoje, inclusive, eu acabei de verificar, nem todos assinaram, então aproveitem, tá aí também no chat a lista de presença, deem uma olhadinha, porque na lista a gente pede novamente o e-mail, então a gente pode confrontar algumas respostas de vocês com os e-mails também, mas vamos verificar. Então, era isso. Tá. Então, qual foi o objetivo daquelas perguntas que nós enviamos para vocês? Elas têm uma importância muito grande, porque a maioria de nós não passou na escola, nem no ensino fundamental, nem no ensino médio, e às vezes nem mesmo no ensino superior, quem teve acesso, a ter orientação de como aprender a aprender, de como dar os passos para otimizar da melhor forma possível a forma de encontrar tempo, de se organizar, de criar condições para estudar. Porque a gente precisa, cada um encontrando a sua forma, mas há
orientações gerais que podem facilitar o nosso processo de aprendizagem. Então, essas perguntas, elas foram tiradas dos subtítulos de um texto, aliás, de 2 textos. O primeiro é o Aprender a Aprender, e o segundo é o Estudo pela Leitura Trabalhada. Tá? Então, o primeiro fala sobre essas questões de se organizar para poder melhorar a sua forma de aprender, e o outro é de como melhorar a sua leitura e fazer com que você resgate dos textos as partes importantes. E que depois você, com a compreensão que você tem do texto, vocês possam fazer um esquema e fazer um resumo. Afinal, nós que estamos em contato frequente com pessoas, em que a gente se comunica com pessoas, nós estamos o tempo todo, todos os profissionais que têm esse contato, o tempo todo, vendo, ouvindo e lendo diversas informações, tendo que reunir essas informações, sintetizar e expressar da forma escrita ou oral. E como é que a gente faz isso? Fazendo leituras, ouvindo, tirando as palavras centrais, as expressões e construindo esquemas para fazer resumos, sejam eles orais, sejam eles escritos. Então, o objetivo desses 2 textos é dar esses instrumentos de método, instrumentos metodológicos, para que vocês possam, daqui para frente, ter um novo olhar com o que vocês vão ler, estudar, organizar para transmitir para o outro. Tá? Então, mesmo que vocês não tenham tempo nesses dias para ler esses 2 textos que a gente vai enviar para vocês amanhã, coloquem eles na listinha de leitura de vocês, para que vocês possam fazer essas leituras e isso possa contribuir para a formação de vocês, não para esse curso especificamente, mas para a vida de vocês. Esses 2 textos eu utilizo há quase, para mim, na minha vida pessoal, há 40 anos, mas com os meus estudantes há 20 e poucos anos. Por quê? A experiência que eu tenho em sala de aula é que a maioria dos estudantes não aprendeu a ter método para aprender. Não aprendeu a ler efetivamente. Lê, mas não sabe ler tecnicamente. Então, isso dificulta o desenvolvimento de conhecimento. Então, em todos os cursos que eu dou, no curso técnico, cursos livres, curso superior, pós-graduação, inclusive no mestrado, eu utilizo esses textos como base para a reflexão inicial. Então, por isso que eu trabalhei essas questões de uma forma muito rápida, mas para que vocês tenham essa percepção. Então, aqueles que não tiveram acesso ao formulário e que vão ter agora, se tiverem, porque a gente também está registrando as respostas a esses formulários para a certificação, respondam e enviem para a gente, tá bom? Então, esse foi o objetivo primeiro desse processo. E agora a gente vai passar, eu iria fazer outra sala, mas vai demorar muito, então eu vou expor para vocês e a gente vai utilizar a seguinte dinâmica. Eu vou mostrar aqui, botar um slide aqui para vocês. Vocês vão encontrar nesse slide uma coluna com diversas palavras. E vocês vão pegar uma folha de papel, um caderninho, vocês devem ter aí com vocês, tá? E depois, se vocês quiserem, vocês organizem isso para mandar para a gente, fotografar, do jeito que quiser. Mas, a partir de cada palavra, você vai tentar, nesse momento, a gente vai fazer só uma etapa, porque não vai dar para fazer tudo. Eu vou falar uma palavra, você vai escrever
a primeira palavra que vem na sua cabeça, sem pensar muito. Por exemplo, eu vou dizer uma palavra, água. O que vem na sua mente quando você ouve a palavra água? Sede, por exemplo. Você escreve sede. Ok? Eu falei fogo. Veio na sua cabeça. Brasa. Você escreve brasa. Então, vocês só vão escrever uma palavra, tá? Se der tempo, eu peço para vocês compartilharem no chat, mas eu acho que vai ficar muito longo isso. Então, eu só quero que você registre. E depois, numa segunda etapa, vocês, amanhã ou durante o tempo que vocês tiverem, vocês vão escrever o porquê que vocês escolheram essa palavra. Por que essa palavra veio na sua cabeça? Tá bom? Deu para ficar claro? Todo mundo com papelzinho e lápis na mão? Então, eu vou agora projetar aqui para vocês e vocês vão... Então, vocês têm aí uma listinha, não tem? Então, vocês têm lá, antropologia. Então, você lê essa palavra, que outra palavra vem na sua cabeça? Coloca ali, do lado. Sem pensar muito, viu? É só papum, ok? Depois vem conhecimento do mundo. Cada um segue o seu ritmo. Você tem lá. Quando chegar na última, tem mais uma página, viu? Que eu vou passar essa página para vocês. Para eu ter noção de quem está avançando, quem terminar, coloca a mãozinha levantada só para eu saber. Clica na mãozinha que tem na barra de ferramentas embaixo, para eu saber quem já finalizou essa primeira parte. É só uma palavra, viu? Não é para escrever um livro agora, não. Deixa para o livro para escrever depois. Eu não achei minha mãozinha aqui, mas eu terminei essa primeira parte. É na barra de ferramentas embaixo, você vai ver uma mãozinha. Eu não sei porque hoje ele não está me aparecendo. Aqui ele só aparece participantes, chat, escrina. Uma coisa que talvez vocês tenham que verificar depois é que, às vezes, tem uma versão
Talvez tenha que atualizar a versão. Depois vocês vejam isso quando a gente acabar a aula, se vocês têm que atualizar a versão de vocês. Dá uma olhada para ver se não tem 3 pontinhos no canto ali. Se tiver, você clica. A moça aqui, eu não peguei o nome dela, que disse que não está conseguindo ativar a mãozinha. A mãozinha está nesses 3 pontinhos, pelo menos não deu. Eu acho que ela saiu da sala. Eu estou aqui ainda, mas não Assim, tem nada. tá. Eu também não estou conseguindo, não, mas já acabei. Tá, então eu vou passar para a próxima, então. Tem mais essas daqui para vocês. Sonhos, territórios movediços, Thomas Cook, turismo, turismo de massa, turista, Ulisses, viagem, viajante, viajar. O que essas palavras provocam em vocês? Depois eu vou mandar para vocês esse exercício, essa atividade, para que vocês preencham com as palavrinhas que vocês anotaram e depois colocam a razão. Tá bom? Isso foi só para movimentar em vocês o que vocês pensam a respeito disso. E aí vocês vão comparar com algumas coisas que eu vou começar a falar hoje. Não vou poder falar tudo, porque não vai dar tempo, mas eu vou falar algumas coisas. E o objetivo é provocar em vocês essas reflexões, né? Para que vocês, com essas inquietações, com essas provocações, vocês se motivem a querer saber mais a respeito, além daquilo que a gente vai conseguir falar aqui. Tá? Na realidade, eu, Glória, Rosana, Marlene, Pedro, estamos aqui como anjos provocadores. Provocadores de desejos de superação da realidade desse momento. Tá? Para que vocês percebam que, para a gente dar passos maiores, a gente precisa estar ancorado em conhecimento. O conhecimento liberta. O conhecimento nos dá asas. E aí a gente vai falar de figuras mitológicas que nos auxiliam a abrir essas asas e figuras que estão relacionadas com o turismo, com as viagens. E a gente vai chegar a essas reflexões juntos. Tá bom? Posso seguir? Foi só mesmo para provocar vocês um pouquinho. Como vocês vão receber depois, vocês fazem esse preenchimento, refletem um pouquinho mais e vocês vão escrever as razões. Ok? Então, vou parar de compartilhar essa e vou começar a falar mais ainda. Porque eu tenho que dar tempo também para Pedro falar um pouquinho daqui a pouco. Vamos lá. Uma coisa também que aí vocês já podem
e preparando isso na tela mental de vocês, é um esquema na cabeça de vocês, sintetizando o que nós estamos fazendo hoje para vocês gravarem esse videozinho que a gente vai orientar vocês para depois enviarem para a gente, tá? Eu acho que não foi a minha tela, né? Veio sim, velho. Veio? Sim. Veio sim, professor. É porque na minha agora... Ah, tá. É porque são tantas telas abertas aqui que eu... Vocês estão vendo ela inteira não ainda, né? Só parte. E também, dependendo do que... Agora sim, está inteiro. Então, Eu acho que tem inteira aqui. está inteira, né? Ótimo. Bom, aqui é a tela que a gente já viu na aula inaugural, nos cursos. E aqui nós temos alguns elementos que a gente começou a fazer hoje e vamos continuar mais algumas coisas, né? A gente falou um pouquinho dessa primeira parte, do aprender a aprender, da importância dos métodos nos estudos e da leitura trabalhada. Eu vou falar um pouquinho agora dos significados e contribuições das viagens à transformação de si. Como elas estão ancoradas em diversos estudos ao longo do tempo que nos mostram essa grande contribuição. E, se der tempo, eu falo da última parte. Ou, senão, essa fica para a semana que vem, quando Rosana vai falar sobre o Sistur, e a gente encontra um momento, ou quando eu for falar do acolhimento. Bom, isso aqui eu já falei na aula inaugural. E para contribuir para a motivação de vocês, eu utilizo esse poema de Cecília Meirelles, que é Motivo. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei, não sei. Não sei se fico ou passo. Sei que canto, e a canção é tudo. Tem sangue eterno, a asa ritmada. Um dia sei que estarei mudo, mais nada. Então, é para motivar cada vez mais vocês para seguirem o caminho, darem os passos nas coisas que vocês escolheram, e aqui especificamente nesse curso. E eu começo com essa espiral. Essa espiral ela é muito significativa, né? Esse eixo central ela representa o fluxo do ser de cada um de nós. Nós somos esse centro da espiral. Nós fazemos parte do todo e nós contribuímos para que o todo melhore, fazendo a nossa parte. E a espiral em si, ela é como o meu eu pessoal se forma e se desenvolve. Como é que eu faço isso? Como eu aprendo a aprender? Como é que eu invisto na minha formação ao longo da vida? Esse é o nosso papel e nós estamos aqui fazendo isso, né? E nesse desenvolvimento profissional, nós temos essa necessidade de desenvolver competências, habilidades e conhecimentos. Aqui, especificamente, essa formação em turismo. E essa formação ela tem uma lógica. Essa lógica ela é cultural, intercultural e econômica, relacionada às viagens. E isso parte desse desejo de conhecer, de descobrir culturas, pessoas, modos de vida, de experienciar novas sensações
que são desenraizantes, isto é, elas nos tiram das nossas raízes, mas, ao mesmo tempo, elas se entrelaçam com outras raízes. Então, é um pouco disso que a gente precisa incluir na nossa formação profissional, no nosso desenvolvimento profissional. E a gente vai tendo essas experiências de aprendizagem, e aqui especificamente de formação e de educação pelas viagens, seja fazendo viagens, seja contribuindo para que os outros façam viagens, né? E isso tem um eixo integrador, que é a religação de conhecimentos. Que quem escreveu isso falou e estudou, foi Morin, Edgar Morin, que mostra a importância de nós, em qualquer coisa que a gente faça, a gente religue diversos conhecimentos e a gente faça esse patchwork, né? Essa costura de uma colcha de retalhos para que a gente possa cada vez mais construir coisas boas, bonitas e profundas, né? E a gente tem que ter como horizonte uma forma, uma prática pedagógica que nos auxilie nessa formação, nessa educação, nesse campo macro das viagens e do turismo, no qual nós estamos inseridos. E isso eu chamo de educação em turismo. Algumas coisas eu vou passar muito rápido, porque não teremos tempo. Depois eu mando para vocês essa apresentação também, para vocês aprofundarem os detalhes, né? Aqui, especificamente, eu vou falar de alguns elementos que se relacionam com o desenvolvimento sustentável e o turismo sustentável, né? É importante que nós que atuamos no turismo, a gente conheça um pouco sobre o Código Mundial de Ética do Turismo, que é parte integrante da Organização Mundial do Turismo, que é vinculada a outros órgãos internacionais. E que a gente entenda também a questão do comportamento sustentável, né? Porque esse comportamento sustentável pode nos levar, nos conduzir a um turismo sustentável, né? Então, aqui eu vou rapidamente colocar um outro documento. Estou me batendo aqui com tanta comportamento. Qual é aqui? Já está na tela, hein? Sim, já está. Sim, professor. Então, por que é importante a gente falar do comportamento sustentável para que a gente tenha um turismo sustentável? Porque nós lidamos com pessoas, com seres humanos, né? O ser humano, ele é o ator principal do processo, e no turismo ele é a figura central. Então, as atitudes e comportamentos, eles são aprendidos, assumidos e colocados em prática pelos atores que somos nós profissionais, e o outro, o nosso turista, que vem nos visitar, né? Para que a gente possa atuar no mundo e, a partir dessas relações trans e interpessoais, a gente possa ir ressignificando os nossos comportamentos e nossas atitudes. E isso vai acontecer por meio dessa mudança de comportamento, que a gente só consegue
fazer alteração se a gente tem clareza do que é necessário mudar, alterar, né? Então, essa alteração de atitude e de comportamento é que vai propiciar esse desenvolvimento efetivamente sustentável da comunidade mundial, que está diretamente relacionado com o aprendizado e aprimoramento de um comportamento sustentável. Tá? Eu vou falar aqui agora de uma definição do que vem a ser o comportamento sustentável, pois ele exige grandes transformações do sistema produtivo, tendo em vista que os atuais padrões de produção e consumo são os reais responsáveis por uma série de problemas ambientais e pela marginalização social, onde a grande maioria da população mundial continua excluída dos bens e serviços essenciais à melhoria da qualidade de vida. E isso tem assim um exemplo muito forte no que nós temos vivenciado durante esse período de pandemia. Se a gente nos colocar no lugar do outro, como é que a gente vai entender o que está acontecendo com o outro, né? Então, como a gente pode alterar o nosso comportamento se a gente não entende o que está acontecendo com o outro? Então, nessa construção do comportamento sustentável, a gente precisa considerar o respeito do homem consigo mesmo, do homem com o próximo e deste com a sociedade que o cerca, e, fundamentalmente, do homem com o meio ambiente, ou seja, com tudo ao seu redor. E isso se relaciona com o que nós conversamos na sexta-feira. Nós vivemos... a atividade econômica do turismo ela acontece porque existe a natureza, o homem vive na natureza, ele transforma a natureza e cria a cultura, e aí, num movimento cíclico, isso vai se ampliando e isso vai gerando uma economia e pode criar um círculo virtuoso. Mas, se ele for em excesso, ele também pode prejudicar. E quem lida com as questões ambientais sabe muito bem disso, que o exagero e o excesso, o excesso extrapolando a capacidade de carga dos destinos, isso vai prejudicar o desenvolvimento dos ambientes. E eu vou falar um pouquinho daqui a pouco do Código Mundial de Ética, porque eu falei primeiro do comportamento sustentável, porque é a conjunção do comportamento com essa reflexão do Código Mundial de Ética que a gente pode chegar a um pensamento sobre o comportamento sustentável nas viagens e no turismo. Vou compartilhar outro aqui. Apareceu para vocês? Apareceu, sim. Então, aqui, isso eu já tinha falado anteriormente, né? Nós temos na ONU a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que começou a trabalhar o conceito do desenvolvimento sustentável. E lá atrás, no século XX, o conceito inicial
era que o desenvolvimento sustentável ele deveria trabalhar para satisfazer as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. E o desenvolvimento sustentável busca esse equilíbrio entre a proteção ambiental e o desenvolvimento econômico. E ele está baseado em 3 pilares interdependentes e mutuamente sustentadores, que são o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social e a proteção ambiental. E, por meio de um projeto que eles chamam de Implementação Internacional, PII, eles definiram 4 elementos principais do desenvolvimento sustentável: a sociedade, o ambiente, a economia e a cultura. E eles se relacionam com os 4 subsistemas que estão presentes no Sistur, que a Rosana vai falar na próxima semana. E como sociedade, o desenvolvimento sustentável entende que, dentro desse conceito, que a sociedade ela pode contribuir com a compreensão das instituições sociais e seu papel na transformação e no desenvolvimento. No que se refere ao ambiente, o ambiente pode possibilitar a conscientização da fragilidade do ambiente físico e os efeitos sobre a atividade humana e as suas decisões. No que se refere à economia, ela pode promover a sensibilidade aos limites e ao potencial do crescimento econômico e seu impacto na sociedade e no ambiente, com o comprometimento de reavaliar os níveis de consumo pessoais e da sociedade. E a cultura, ela precisa considerar os valores, a diversidade, o conhecimento, as línguas e as visões de mundo. Porque é por meio da cultura que todas as formas de relação do ser humano com a natureza devem ocorrer com o menor dano possível ao ambiente. As políticas, os sistemas de produção, a transformação, o comércio, os serviços, a agricultura, a indústria, turismo, mineração e o consumo têm de existir preservando a biodiversidade. E, a partir daí, se chega a essa ideia do turismo sustentável, que, em princípio, deveria explorar de modo otimizado os recursos do meio ambiente, respeitar a autenticidade sociocultural das comunidades de acolhimento e assegurar uma atividade econômica viável no longo prazo. E a origem disso tudo está lá na Rio 92, quando se começou efetivamente a olhar com mais cuidado para o desenvolvimento sustentável. E agora eu passo para um último que fala sobre uma cartilha esse daqui. Então, o Código de Ética que está lá no site da Organização Mundial de Turismo, ele tem como conjunto de princípios o objetivo de propor orientações gerais aos responsáveis pelo desenvolvimento do turismo. Então, é uma questão mais macro de superestrutura. Mas nós temos um documento que está lá disponível, que eu vou mostrar para vocês agora, que fala de conselhos práticos para um viajante responsável. Então, ele é para nós, mas também é para o turista, mas é para nós, porque nós somos os profissionais que estamos atuando com eles. Então, essas cartilhas, elas estão desenvolvidas em algumas línguas. Eu vou mostrar para vocês, não tem em português, eu vou mostrar para vocês, aqui está em língua espanhola,
Vocês estão vendo? Então, são os conselhos práticos para um viajante responsável. Depois vocês vão recebê-lo também, tem no link, mas eu vou falar um pouquinho de cada um, dos elementos principais, né? Valorize os seus anfitriões e o nosso patrimônio comum. Então, nós temos que olhar para ambos, né? Tanto os nossos, as pessoas que nos acolhem, né? Quanto o patrimônio comum a todos nós. Proteja nosso planeta. Apoie a economia local. Viaje com segurança. Seja um viajante informado. Utilize racionalmente as plataformas digitais. E faça com que o turismo seja uma força a serviço do bem comum e dê exemplo a outros viajantes. Então, essa cartilha, ela nos dá algumas diretrizes de como tornarmos um viajante responsável e ajudar o nosso turista, o nosso viajante, nosso visitante, também em pessoas responsáveis para a manutenção do patrimônio comum a todos nós. E, por fim, porque já estamos chegando no tempo, eu tenho que dar outras informações. Esse aqui eu já falei. Já falei. Hoje aconteceu um pequeno... que eu não consegui salvar todas as informações nessa apresentação, por isso que eu tive que ir de um documento a outro, tá bom? Mas foi o que... esses incidentes que acontecem. As outras questões que eu queria abordar com vocês, e que não deu para falar tudo, é sobre as questões que se referem à cultura, antropologia, filosofia, história e mitologia, que estão um pouco presentes no exercício que vocês fizeram com aquelas palavras, né? Deixa eu ver se dá tempo de eu mostrar esse outro documento aqui. Eu acho que dá. Eu vou mostrar aqui. Só um minutinho. Não. Eu vou pegar só umas questões da filosofia que eu falei com vocês, dos mitos, né? Para chegar à história, antes de chegarmos na história, na constituição da história, nós temos informações e conhecimentos ancorados, baseados na mitologia. E no turismo e nas viagens, nós temos duas grandes figuras mitológicas que fundamentam essas reflexões. Uma delas é o mito de Hermes e outra é o mito de Ulisses. Hermes, ele é considerado o deus nômade e errante. Se vocês não viram a imagem de Hermes, eu convido vocês a pesquisarem como é Hermes.
Quais são os detalhes que vocês vão encontrar nessa figura mitológica? Vocês vão descobrir algumas coisas, uns detalhes interessantes que vocês vão me contar. Eu não vou falar para vocês, não. Vocês vão ver a figura dele e vão me dizer. Ele é dito também o condutor de almas, né? O que guia. Então, é uma figura bem interessante para quem estuda viagens e turismo. E a outra figura é Ulisses, o homem grego das 1000 astúcias. Ele é a figura principal da Odisseia. E o que foi a Odisseia? O que aconteceu nessa grande viagem? Ela é a base de reflexão sobre essa transformação que as viagens promovem no ser humano. Então, é uma figura também importante da gente conhecer, porque elas vão estar na base de muitas outras viagens e também na base dessa sabedoria popular que afirma que a viagem forma a juventude. E Montaigne, que é um filósofo francês, ele dizia que a viagem permite esfregar e limar o seu cérebro contra o do outro. É na experiência da viagem que a gente vê no outro algo, o outro vê algo em mim, e a gente, mesmo nos atritos que possam surgir, a gente aprende, a gente se melhora, né? Então, esse conhecimento da mitologia, ele nos leva a entender como a história se constitui e como todas as outras questões vão surgindo do conhecimento do mundo e na própria difusão do conhecimento sobre o mundo. Então, a gente percebe, ao longo dos estudos, nesses registros históricos, que tem muitas evidências do significado das viagens e das suas contribuições à transformação de si. Então, as viagens são elementos muito importantes na formação e alteração dos sujeitos. E quem são essas pessoas que vão auxiliar essas pessoas a fazerem essas viagens? São os guias, recepcionistas, habitantes locais, que também se modificam em relação com os turistas, né? Isso aqui depois a gente vai falar mais adiante, porque a gente tem que passar agora para algumas informações, mas antes disso, eu vou mostrar essa outra. Esse aqui não. Essa figura, só para ilustrar, vocês conseguem vê-la inteira? Sim, sim. Então, vocês veem que a formação de si, ela está rodeada de outros elementos que podem nos auxiliar. A formação de si está relacionada com o verbo formar, com a forma, com a formação, com o outro, com a experiência, com o conhecimento, com a educação, com a transformação de si. Então, tudo isso aqui vai possibilitar que a gente vá dando passos, a gente vá se instruindo, a gente vai se modelando, e aí a gente vai caminhando nessa transformação de si. E quem faz isso? É cada um de nós. E cada um segue um caminho, uma forma. Nós não aprendemos
da mesma forma. Nós temos, cada um de nós, uma forma diferente de aprender. E a gente vai construindo isso. Ok? Bom, eu acho que o tempo está, infelizmente, menor do que eu queria. E quais são as orientações agora que a gente vai passar para vocês? Aquilo que não foi possível explorar aqui, depois eu vou encaminhar as sínteses relativas a cada um desses temas que a gente abordou, para vocês acompanharem. E a gente também, no grupo lá do Google Groups, vocês também podem interagir fazendo questionamentos por meio do e-mail. Vocês enviam para o grupo, todos recebem, e aí a gente vai interagindo também por lá. A ideia nossa inicial é que vocês, a partir desses encontros, aquilo que vocês conseguiram reter na memória de vocês, na experiência de vocês, oralmente, verbalmente, por meio de um vídeo, de até 2 minutos, e também ele tem um tamanho, que são 250, né? Ou 350 megabytes. Agora, o Pedro vai falar sobre isso. E ele vai explicar como transmitir pelo aplicativo, e quem tiver dificuldade em transmitir pelo Telegram. Você poderia falar, Pedro? Claro, vou só um instante para compartilhar minha tela com vocês. Um pequeno vídeo explicativo, demonstrativo, na verdade, que eu fiz. Está carregando a mídia aqui. Está travando. Estou aqui. Estou ouvindo você. Enquanto o Pedro vai Agora colocando, ficou bom. eu vou falar eu acho que o formulário de frequência está ok, né, Rosana? Vou observar agora, a última vez que eu olhei tinham 13 respostas, não tinha de todos, mas tinha, a Rosângela tinha falado que não tinha conseguido, e eu separei aqui o e-mail e o nome, para poder registrar essa presença. Tá. Fiz um print da turma para poder fazer a conferência. Então, de qualquer maneira, mas a gente precisava do registro mesmo para nosso controle de todo mundo. Isso. Mas, o ideal assim, seria... mesmo que não consigam, a gente consegue registrar por nossa conta, mas o ideal seria preencher, que a gente fica com isso como documento. Isso, exatamente. A outra coisa é que a gente vai encaminhar a próxima atividade, ainda hoje, né, Rosana? Depois daqui, você já tem o link, né? Sim, já tem um link, mas então, a gente envia em seguida, assim que terminar a aula. Para a preparação de amanhã. Amanhã não, porque amanhã a gente não tem encontro, mas vocês têm atividades. E para que a gente possa utilizar isso na quarta-feira. E Pedro agora vai explicar essa questão de como utilizar o aplicativo para enviar os vídeos. E eu vou fazer uma síntese
um roteiro de leitura dos textos que eu vou enviar, e assim que vocês puderem ler, a gente aprofunda essas questões que eu procurei alinhavar, mas que o tempo foi muito curto para fazer. Tá bom? Pedro? Perfeito. Então, o nome do aplicativo Narrativa, esse nome vocês vão encontrar nas lojas, tanto do Google quanto da Apple. Nós vamos enviar os links para vocês nessas lojas. Esse aqui é um vídeo feito a partir do Android. Um curto vídeo para vocês observarem como utilizar o aplicativo. As telas iniciais. Logo depois é necessário fazer o cadastro da e-mail de vocês. Logo em seguida, basta a informação do e-mail, já é suficiente para criar a conta. Logo depois faz o login. Aí você seleciona o evento Viajante porque te quer. Em seguida, vocês vão nesse mais aqui embaixo, aí abre as suas mídias para poder ser enviado. Vocês procuram o vídeo de vocês, que vocês gravaram, lembrando o limite de 250 MB por vídeo. Esse é o tempo que houve o carregamento do vídeo. Pronto, suas imagens foram enviadas. Em breve você poderá ver o resultado da sua colaboração. Pronto, esse é o processo. A partir disso, nós temos acesso a todos os vídeos enviados para esse evento e podemos fazer a edição do vídeo colaborativo com a participação de vocês. Ok. Ficou alguma dúvida? E quem tiver dificuldade, a Rosana colocou no formulário o meu telefone celular, e aí vocês... Mas só depois que vocês fizerem a tentativa pela narrativa, se não conseguirem, aí vocês enviam pelo Telegram, porque pelo WhatsApp, às vezes, a gente não consegue vídeos além de 1 minuto, ok? Então, o Telegram, ele aceita tamanhos um pouco maiores. E aí vocês enviam por lá. Mas eu prefiro que seja pelo aplicativo, porque Pedro concentra todos eles, e aí ele faz uma edição única de cada um desses momentos, tá? E como a gente sabe que é mais fácil falar do que escrever, a gente optou por essa alternativa, porque você pode reunir os seus pensamentos, as suas reflexões, e gravar isso para a gente, como se estivesse conversando com Glória, com Rosana, com Pedro, com Marlene e comigo. Tá? Então, essa é uma outra possibilidade. Tem mais alguma coisa que eu preciso falar, Rosana? Porque já são tantas coisas, Rosana, Marlene, Glória. Não, tem um comentário aqui no chat da Rosângela, falando em relação ao litoral norte, que está acontecendo exatamente isso que você estava falando, mas eu não sei que ponto foi do que você estava falando. Mas, assim, o que ela coloca? Sustentabilidade. Isso, então. Que tem um certo descontrole na oferta da natureza e sustentabilidade no turismo, exato. Exemplo, muitos condomínios é a primeira paisagem sendo transformado. Isso pode ser um problema futuro? É uma pergunta que ela faz. E Mauro não conseguiu ouvir bem o que Pedro estava explicando em relação ao acesso, como baixar, como fazer todo o processo. Né? Então, só para registrar aqui, ele colocou aqui no chat. Então, se puder, Pedro, mesmo não mostrando novamente a tela, falar rapidamente, resumido, para Mauro ouvir, né? Entender. Perfeito, Mauro. Vamos sim. Seria essa opção. Nós vamos enviar o link do aplicativo para as duas lojas, né? na loja da Apple e na loja da Google. Aí, de acordo com seus aparelhos, vocês fazem o download e logo em seguida vocês cadastram os e-mails de vocês
é um único cadastro, só e-mail mesmo. Aí faz o login no aplicativo, aí escolhe o evento, Viajante Porque Te Quero. Embaixo tem um mais, que é onde você deve apertar para poder fazer o upload do vídeo. Aí ele vai abrir as possibilidades lá da sua galeria, tanto de fotos quanto de vídeos. Aí você escolhe o vídeo e a partir da seleção já tem o download automático, o upload automático. Mas qualquer dúvida, permanecemos à disposição também. Ok. Então, para a gente, eu sei que o tempo passa muito rápido, já são 21h40, mas eu vou pedir para cada um, numa palavra, sintetizar o que representou esse encontro de hoje. Mas como não vai dar muito para falar, é melhor registrar no chat. Pensa numa palavrinha que represente isso que você está, o que você viveu e o que você sentiu nesse encontro, e registra lá no chat para a gente. Só uma observação complementar aqui, Mauro disse que não está ouvindo bem o meu áudio aqui. Eu vou deixar aqui também no chat o meu telefone, para que quem não conseguiu compreender, não chegou bem no áudio, eu posso enviar esse vídeo que eu apresentei aqui, eu envio para vocês pelo WhatsApp, para vocês compreenderem. Vou deixar meu telefone aqui no chat. Paloma, que tem uma pergunta aqui. Se a atividade das palavras deve ser enviada também. Olha, ela é mais para a reflexão de vocês. Mas quem quiser fazer e enviar, ela será bem recebida, porque a gente tem uma visão do que vocês pensam de cada uma das palavras. E a razão por que escolheram elas também. Ok? Eu acho que Paloma já foi minha aluna, ou não? Eu acho que sim. Eu tenho a impressão. Eu estou na dúvida, mas eu acho que eu não tive esse prazer, não. Essa honra, infelizmente, ainda. Estou na dúvida. Então, a gente está já vendo algumas palavras. Paloma foi minha aluna por muitos anos e das boas alunas. Das boas alunas. Que inclusive, todos o grupo de Paloma, com que Paloma fazia os trabalhos, né, Paloma? Sem deixar de também considerar e elogiar as outras alunas que estão aqui, porque assim, eu só estou vendo nomes de pessoas que, para mim, têm momentos especiais. Todas aqui que eu vejo. Eu já ia pedir minha cadeira, eu já ia dizer Daniela, Geisa, Clarice, que não é bem-vindo. E tem, na hora, logo você, Mauro, você super... E tem os que estão agora, Mariana, Eric, não sei se tem mais alguém. E tem ainda gente que não é e que vai ser. Acho que Marcele também estava aí. Marcele não é ainda minha aluna, mas eu sei que está chegando. A vez dela. Então, a gente está chegando... Eu não sei se deu para escutar, professor Biagi, mas eu acho que eu não sou aluna, mas eu não tive esse prazer, né, ainda. Está falhando o seu áudio, Paloma. Bom, a gente está chegando, enquanto o pessoal vai escrevendo, a gente vai concluindo, né? E agradecendo vocês estarem aqui até essa hora, terem participado, terem acolhido também as dificuldades de operação das salas, porque isso é um processo que a gente vai aprendendo. Mas a gente vai fazendo em conjunto, eu acho que é o mais significativo. E a gente aguarda vocês na quarta-feira.
a gente vai enviar isso tudo que a gente já falou, e a gente deseja um bom repouso, um bom descanso e uma boa continuidade no nosso processo. Ok? Uma boa noite a todos e até breve, que é quarta-feira. Aliás, pela web vai ser quase constante, né, Rosana? Sim. Marlene e Cláudia. Ok. Boa noite, então. Boa noite, gente. Boa Obrigada noite, pela gente. Tchau, presença. Até o tchau. próximo encontro.